Vamos lá para a nossa aula de hoje. Como eu falei, não é uma aula muito agradável para algumas pessoas que têm dificuldade com química, mas é impossível falar desse conteúdo sem entrar um pouquinho na química, certo? Na aula passada, eu falei para vocês que o processo de tratamento com coagulação, né, você utiliza de um coagulante químico, até nessa foto aqui a gente tem, né, você adiciona um coagulante químico, ele se junta às impurezas que tem na água, e aí então se precipitam ou então ganham massa, né, tamanho suficiente para sedimentar. Então, naturalmente, sem o uso de coagulantes, essas impurezas não sedimentariam com facilidade, poderiam demorar muitos dias, muito tempo ou nunca sedimentar. Então, você acelera o processo e otimiza adicionando um coagulante. Questão de coagulante, o mais utilizado são os coagulantes químicos, o sulfato de alumínio e cloreto férrico. Mas existe uma tendência de estudos que trabalha com a coagulação natural, que é você utilizar... Peraí, só um minutinho que entrou alguém. Então, o que eu estava falando? Que se usam também coagulantes naturais. Por quê? Porque o coagulante químico, cloreto férrico e sulfato de alumínio, liberam esses metais, né, mesmo que em pequena proporção na água. Então, alguns estudos mostram que o alumínio ou o ferro podem causar algum dano à saúde, por isso da tendência dos estudos com coagulantes naturais. Coagulantes naturais podem ser de diferentes categorias. Por exemplo, tem estudos que utilizam quiabo, que utiliza semente de moringa, que utiliza... Eu, no meu TCC, na graduação, eu trabalhei com coagulação usando babosa. Não tive os resultados mais maravilhosos, mas quem sabe persistindo no estudo. Mas o que acontece? A coagulação, né, ela tem uma função de quê? Em uma mistura rápida para homogeneizar o coagulante que você introduziu, e esse coagulante vai, então, quimicamente desestabilizar os coloides. Agora a gente vai começar, então, a falar dos coloides. Quem são esses coloides? São as partículas que estão aqui suspensas na água. Os coloides não necessariamente são suspensos ou dissolvidos em função do tamanho, eles podem ter tamanhos variados, mas o que caracteriza os coloides é uma carga inicial que eles têm. E é função dessa carga que a gente estuda os mecanismos de coagulação. Tá tudo bem até aqui ou tá tudo baralhado na cabeça? Tá, professora. Tá tranquilo? Então vamos começar a falar dos coloides, tá? Então aqui eu coloquei, ó, os tamanhos dos coloides. Aqui, ó, ele separou entre a parte em solução, que seria dissolvida, né? A parte em suspensão maior que 1 micrômetro, e o coloide ele colocou num intervalo de tamanho entre 0,01 micrômetro a 1 micrômetro, certo? Então, vai depender muito da membrana que você faz a análise de ensaio de sólidos suspenso dissolvido. Lembra que a gente usava a membraninha e passava no filtro? Se a membrana tiver poros de 1 micrômetro, né, você considera que acima de 1 micrômetro é suspenso. Se a membrana tiver o poro menor, você vai considerar tal porosidade. Então, não existe um consenso certo. Alguns vocês vão achar dados diferentes na literatura em função desse tamanho, mas não vai variar muita coisa. Geralmente é nessa faixa aí que a gente tem os coloides. Mas o que caracteriza coloides não é somente o tamanho, tá? É principalmente a carga. Quando eu falo carga, é o quê? Que ele tem carga iônica, ele pode ser ou aniônico ou catiônico, ou seja, ter carga positiva ou negativa, tá? Então, esses fatores é que vão diferenciar esses coloides. Do ponto de vista energético, eles podem ser estáveis, não vou ficar entrando muito nessa parte de termodinâmica, senão vai só confundir a cabeça de todo mundo.
tá? Mas aqui está dizendo aqui que esses colóides que são instáveis, que possuem carga, por exemplo, argilas é um tipo de colóide, óxidos metálicos são um tipo de colóide, alguns micro-organismos podem ser colóides, tá? E eles estão sujeitos à coagulação, eles aceitam, né, aquela reação química com o coagulante. Alguns colóides são hidrofóbicos, outros hidrofílicos. Isso é em função da água. Hidrofobicidade é quando ele tem fobia à água, ele repele a água. Enquanto quando ele é hidrófilo, é porque ele tem afinidade com a água. Se tiver duas substâncias, água e outra coisa, ele vai querer se ligar à água, certo? Isso quando ele é hidrofílico. Então, a gente vai falar um pouquinho das características dos colóides. Tudo bem, o que é colóide? Alguém pode dizer o que entendeu sobre o que é o colóide até agora? São partículas que possuem carga. Podem ou não estar suspensas, eu acho, né? Podem ou não ser né, classificados como suspensas, né? Mas em boa parte eles estão dissolvidos, tá? Então, já são menores que 1 micrômetro. Eles estão dissolvidos, são pequenos, não conseguem sedimentar naturalmente e, além de tudo, tem uma carga. Por que que eu falo que essa carga é importante? Agora eu vou mostrar. Mas era isso que eu queria que vocês soubessem. Tem carga e é um tamanho lá pequeno, né? Na faixa ele entre dissolvidos e no iniciozinho do suspenso. O que tem? Eles possuem uma massa elevada em relação à área, né? O volume da partícula. Então, eles têm uma massa grande, né? E um volume um pouco menor. Ele tem capacidade de atrair e reter outra substância na sua superfície. Tem gente que tem muita dificuldade com química e também dificuldade de imaginar. Quando eu falo colóide, o colóide pode ser diferentes tipos de substâncias. Pode ser uma argila, pode ser um micro-organismo, pode ser uma série de sólidos na água, certo? Mas o que acontece? Quando ele está ali na água, a água tem um monte de substância dissolvida, suspensa junto a ela. Esses colóides podem ligar a outras substâncias, podem absorver determinadas substâncias. E às vezes ele nem tem carga, mas quando ele atrai uma substância e se liga a ela, se essa substância tiver carga, ele vai tender a ter também uma carga, mesmo que pequena. Então, se vocês forem definir colóides são partículas dispersas. Quando eu falo dispersas, é porque eles estão homogeneizados, misturados com a água. Então, eles não necessariamente estão sedimentando, eles não vão sedimentar. E eles também têm um movimento errático. Toda molécula, né? Se a gente for lembrar, não sei se vocês tiveram termodinâmica, mas até mesmo na química, existe um movimento natural das moléculas, que a gente chama de movimento browniano, que é um movimento que não tem uma direção, uma única direção. É errático justamente porque ele se move em todas as direções possíveis, né? No eixo X, no eixo Y, no eixo Z, ele está movimentando, e essa movimentação é a movimentação natural das moléculas. Então, essa própria movimentação dessa molécula pode fazer com que ela colida com outras que estão ali. E aí, quando a gente fala de estabilidade, né, significa o seguinte: quando o colóide tem uma determinada carga, vamos supor que ele tem uma carga negativa, né? Na água existem um monte de íons, não existem? Existem sais, existem, sei lá, magnésio, cálcio, existem uma série de sais ali na água. Esses sais tendem a ficarem em volta, né? Esses íons tendem a ficarem em volta do colóide. Então, eles se ligam ao colóide. E aí, quando os íons da água se ligam ao colóide, vamos supor que os íons têm carga positiva e o colóide carga negativa. Ou seja, ele acaba ficando com uma certa neutralidade. Não 100% neutro, mas em proximidade ao colóide, ele está ali circundado de íons que deixa ele estável quimicamente. Significa que ele não quer se
ligar com outros coloides. Então, um coloide, quando tem esses íons em volta, dependendo da camada de íons que tem em volta dele, quando ele encontra outro coloide, eles não se ligam. Então, essa é a questão dessa estabilidade, eles não se ligam entre si. Tudo bem? Deu para entender um pouquinho? Está muito confuso? Agora eu vou mostrar umas imagens que eu não sei se vai ajudar ou se vai atrapalhar, mas talvez ajude. Então vamos lá. Só recapitulando o que eu falei de coloide. Nesse desenhozinho aqui, era para você se orientar em função do tamanho, tá vendo? O coloide está numa faixa de tamanho entre 0,01 micrômetro e 1 micrômetro. Boa parte dos livros lembram que considera suspensão a partir de 1 micrômetro, sólido suspenso maiores que 1 micrômetro. Então, por isso que eu disse que eles são dissolvidos. Mas tem livros que falam que suspensos são acima de 0,45 micrômetro. Então, se você considerar suspenso como 0,45, você tem coloides ditos como suspensos. Mas, enfim, o que eu quero que vocês saibam é que, que o coloide é caracterizado mais ou menos nessa faixa de tamanho e que ele é uma substância que tem uma característica como carga, tá? Então, o tamanho dele é esse, entre 1 micrômetro a 0,01 micrômetro. Ele é pequeno, não sedimenta sozinho e está disperso na água. Outro slide era esse, que eu falei dele ser hidrofóbico ou hidrofílico. E aqui era o slide que eu estava quando eu falei sobre ele ter capacidade de se absorver a algumas substâncias menores que ele. Volta aí de novo no hidrofóbico e hidrofílico. Ah, tá. Hidrofobicidade tem a ver com a afinidade que o coloide tem com a água. Se ele for hidrofóbico, ele repele a água. Quando eu falo repelir, não é porque ele não está dentro da água, é porque quimicamente ele não faz ligação química com a água. Deu para entender? E os hidrofílicos não, eles têm afinidade com a água e eles tendem a interagir, fazer ligações químicas com a água. Certo? Deu para entender? E a gente tem coloides dessas duas características. O hidrofóbico, ele não intera com a água? Ele não faz ligação química com a água, ele repele a água. E o hidrofílico, ao contrário, ele atrai a água e faz ligação química com ela. Entendi, Certo? entendi. Certo. Aí, outra coisa que eu falei é que eles têm na superfície dele, pensem aí em uma escala microscópica, né? Que na superfície dele podem se ligar a outras substâncias, outros íons, algumas substâncias orgânicas, mas não que são do tamanho deles ou que vai mudar o tamanho deles, coisas pequenas. E que essas substâncias podem conferir carga a eles, tá? Então, às vezes, ele em si não tem carga, mas aí liga uma substância nele que faz com que ele tenha carga. E além disso, né, eles estão em certos movimentos, que é o que facilita essas substâncias chocarem com eles. E eles estão estáveis por causa da camada difusa que eu vou mostrar agora. Aqui só para vocês terem uma ideia de que tipo de substâncias são colóides no ambiente natural. Por exemplo, produtos de degradação do próprio solo, por exemplo, silicatos do alumínio, silicatos de alumínio, caulinita, tudo isso aqui são minerais que compõem o solo. Então, partículas do próprio solo são consideradas colóides. Argila são consideradas colóides. Algum micro-organismo, por exemplo, fitoplâncton, humus, também são considerados colóides, tipo as substâncias úmicas, lembra que eu falo muito de substâncias úmicas? Elas são um tipo de colóide também. Além disso, tem o que mais? Argilas e outros micro-organismos, certo? Pra vocês terem uma ideia, porque colóide, eu chamo colóide para vocês entenderem mais ou menos qual é o tamanho dele e para vocês entenderem que eles são estáveis quimicamente
e vão precisar de um coagulante para fazer com que ele se desestabilize e possa, então, fazer ligações com outros coloides. Aqui é só para vocês entenderem como que origina essa carga. É mais ou menos aquilo que eu falei. Dentro da água existem diversas substâncias, né? Existem íons, existem... Pensa que a água é um solvente. Então, quando a água passa no solo, quando a água passa na própria atmosfera durante a chuva, ela vai solubilizar um monte de íons, gás carbônico, gás oxigênio, tudo quanto é coisa que entrar em contato com ela, ela vai solubilizar. Então, às vezes, tem alguns grupos orgânicos, de substâncias orgânicas, por exemplo, o grupo carboxílicos, que se ligam aos coloides, esses carinhas aqui, né? Que quimicamente vocês não vão entender muita coisa. Esse R é só para simbolizar uma cadeia carbônica, mas o grupo carboxílico é esse O2 com O- e um A-. Enfim, o que eu quero dizer é que esse grupo tem uma carga, ele liga no coloide e faz com que o coloide tenha carga, certo? Deu para entender? Deu, professor. Essa questão da carga vai depender do pH da água, tá? Mas, enfim, é porque a gente está falando de química. Então, em alguma situação, dependendo do pH, esses coloides vão ter carga, origem de cargas. Professora, Eles... pode falar. acima de 1 micrômetro é suspenso? Sim, depende da análise química que você for fazer. Geralmente, lembra que a gente foi para o laboratório e fez ensaios lá naqueles filtros para fazer sólidos totais, sólidos dissolvidos e sólidos suspensos? Lembra? Eu voltei. Faltou? Mas a caracterização de sólidos suspensos é quando você pega a água e filtra, né, como se fosse uma peneira. O que ficou retido na peneira são os suspensos. O que passou junto com a água são os dissolvidos. Então, o tamanho dos suspensos, você tem como referencial o tamanho dos poros desse filtro, certo? Que você utilizou. Tá. Por exemplo, aqui um coloide como a sílica. A sílica pode se ligar aos íons que estão na água, por exemplo, aqui ele está se ligando ao cálcio. E aí ele ganhou carga quando ele interage com o cálcio. Então, só para vocês entenderem que boa parte da origem das cargas é que algumas substâncias sólidas que estão suspensas na água se ligam a alguns íons, que têm íons orgânicos ou inorgânicos, e acabam também ganhando uma certa carga elétrica. Tá? Outra coisa que pode fazer com que os coloides ganhem algum tipo de carga são em função das próprias imperfeições que existem na estrutura da partícula e que acaba fazendo com que... Ai, gente, é tão difícil explicar isso para quem não entende. Vou falar uma linguagem não da química, né? Porque se você for estudar o silício, ou o solo, ou a argila, na superfície dele, ele tem determinadas imperfeições. Isso faz com que, estruturalmente, ele possa fazer algumas substituições dentro das camadas lá da própria anatomia dessa substância. E aí, a depender do pH da água, a depender das condições da água, ele pode ganhar carga por conta dessas imperfeições que ele tem na estrutura da própria partícula. Então, aqui eu só queria dizer o seguinte: o coloide, sendo a argila, seja um micro-organismo, ele pode acabar ganhando uma carga superficial quando está na água, por conta desses íons que tem na água. E aí, o que acontece? Imaginem aqui, eu sei que tem muita informação nesse slide, eu devia ter, né? Olhem só para essa figura. Olhem só para essa figura. Nessa figura, a gente tem uma partícula coloidal, certo? Essa partícula tem uma carga. E essa carga, ó, tá vendo aqui? Pontinhos negativos. É uma carga negativa. Então, tem um coloide lá com carga negativa. O que vai acontecer? Os íons que tem na água, né, o potencial elétrico da água,
vão começar a se juntar na superfície desse coloide. Ó, então tem um coloide que já está com uma carga, que ele já interagiu com o que tinha que interagir e está com uma carga lá negativa. Lembrando que esse coloide está movimentando como qualquer outras moléculas que tem na água. Então, como esse coloide tem carga negativa, os íons positivos vão começar a circundar ele, ficar próximo a ele. Então, aí vai formar uma camadinha aqui de íons positivos em volta dele. Aí os íons positivos vão atrair os íons negativos. E aí, de repente, ó, em volta do coloide, tem essa renca, né? Essa concentração alta de íons. Que é isso que essa imagem está mostrando. Se tem uma partícula que tinha uma certa carga, todos os íons positivos e negativos que tinham na água vão começar a ficar concentrados em volta dessa partícula. E o que isso implica? Implica na estabilidade. Ou seja, ele está só voltado por uma concentração alta de íons, e aí vai vir um outro coloide que está igual a ele. Quando os dois começarem a se aproximar, esses íons que estão em volta dos dois vão impedir que eles se liguem, ou seja, vão fazer com que eles se repelem. Esses íons tornaram eles estáveis. Então, essa camada é muito grande e ele não consegue se ligar, não consegue interagir. Aí, para facilitar ou para implicar, né, para ficar mais difícil, eles deram um nome a essa concentração de íon que tem em volta da partícula, que é dupla camada elétrica. Por que elétrica? Porque são íons. Íons têm carga elétrica, certo? Então, a dupla camada elétrica é o seguinte: a primeira camada é essa camadinha aqui, ó. Essa aqui, ó, de íons positivos. Ela é uma camada com uma espessura menor, ou seja, os íons estão bem concentrados em volta da partícula, bem grudados em volta da partícula. E depois tem uma camada em que os íons estão menos concentrados. Quando eu falo concentrado, eu imagino um monte de gente, por exemplo. Imagine um show perto do palco. Imagina que o palco é o coloide, a partícula. O palco com o cantor é a partícula. Aí os super fãs dele vão ficar lá lotados, assim, grudados no palco. Esses fãs que estão grudados no palco são a primeira camada elétrica, certo? Aí, à medida que vai se distanciando do palco, as pessoas começam a ficar mais distantes uma da outra. Lá no fim, bem longe do palco, seria aqui, ó, onde os íons estão menos concentrados, ou seja, as pessoas estão mais dispersas, certo? Então, essa segunda camada é uma camada em que os íons estão mais dispersos, mas que ainda tem um agrupamento grande de íons. Certo? Deu para entender essa analogia que eu fiz? Alguém? Deu para entender direitinho. Ficou melhor do que se fosse explicar quimicamente. Então, acho que deu para visualizar, né? Então, agora, visualizando, o que a gente tem, então? Essas duas camadas. Estão concentrados aqui perto da partícula, ele chama de camada compacta, porque eles estão bem concentrados, bem compactados. E a segunda camada aqui é a camada difusa, que eles estão mais distantes um do outro, estão mais dispersos. Então, camada compacta, camada difusa. Quanto maior for esse tamanho dessa camada difusa, ou seja, quanto mais íons tem difusos ali, comprimento mesmo aqui, imagina que o palco é aqui a partícula e daqui nessa camada difusa tenha 100 metros. 100 metros de comprimento. É uma quantidade grande de tamanho com pessoas ali. Quando a gente fala que esse coloide vai perder estabilidade, para ele ficar instável, essa camada difusa tem que ficar menorzinha, ela tem que diminuir de tamanho, e aí os íons vão ficar bem concentrados, e aí então vai ficar mais fácil dessa partícula se ligar a outro coloide. Mas se essa
essa camada difusa estiver comprida demais, os íons estiver dispersos demais, essa partícula nunca vai se ligar a outra, porque ela está quimicamente estável. Então, a estabilidade é em função do comprimento dessa camada difusa, dessa segunda camada aqui. Quanto mais comprida ela for, quanto maior ela for o diâmetro dela aqui, mais estável essa camada, esse colóide, essa partícula é. Tudo bem? Vamos continuar? Aqui é a mesma coisa, só que aqui a gente mudou o desenho. Então, ó, a superfície do colóide aqui, então o palco está aqui, né? A camada pixel, as pessoas grudadas no palco, os íons de carga contrária. E a camada difusa é a camada que eu falei que quanto mais comprida for, maior vai ser a estabilidade do colóide. Quando se limita no fim aqui da segunda camada, você tem a região neutra. O que é a região neutra? É quando você iguala a carga do colóide aqui no fim da camada difusa com a carga que tem na água. Tá? Então, o potencial elétrico, a força iônica da água vai influenciar nessa camada difusa. O que é a força iônica da água? É quanto mais sais tem na água. Quanto mais sais tem na água, maior vai ser a carga da água. Lembra da análise de condutividade elétrica, que a gente media no condutivímetro, passava um eletrodo positivo e um negativo na água, e ele conduzia uma corrente elétrica nos íons da água? Por isso que condutividade elétrica indica que se tem íons na água. Quanto maior quantidade de íons tem na água, maior é a força iônica dessa água. Então, por exemplo, o mar, não sei se alguém é do litoral, né, viveu no litoral, ou se já teve algum contato com o que eu vou falar. Mas acontece que quando o rio chega no mar, e se esse rio estiver poluído, por exemplo, com esgoto, quando a água doce entra em contato com a água salgada, alguns poluentes que estavam dispersos vão precipitar, vão sedimentar. Por quê? Porque aconteceu que a força iônica da água do mar é muito grande, porque na água do mar tem o quê? Íons, sais, tem sal. Sal é um íon. Então, você tem uma força iônica gigantesca que vai diminuir essa camada difusa. Aquele colóide que estava lá na poluição, lá, que era a poluição, vai se tornar instável e vai precipitar, vai fazer ligações com outros colóides, formar um floco e sedimentar. Então, eu queria mostrar para vocês que a quantidade de íons que tem na água vão influenciar nessa quantidade de íons que tem aqui, né, em volta do seu colóide. Tranquilo? Tranquilo. E aí, pessoal, tem como medir qual é o tamanho do potencial elétrico, ou seja, da carga que se tem aqui nessa camada difusa em volta do colóide. E é aí que a gente utiliza uma análise que é o potencial zeta, né? Então, o que é o potencial zeta? Ele mede, né, o tamanho da carga que se tem na camada difusa, tá? Então, o potencial zeta é o potencial de carga, de energia que tem no seu colóide. Tá dando para entender? Porque ilustrativamente a gente tem assim, ó. É porque aqui tem outro potencial, que é o potencial de Nernst, que é o potencial, a carga elétrica dessa camada fixa aqui, próxima ao colóide. Só que não dá para medir esse potencial de Nernst, mas dá para medir o potencial da camada difusa, que é o potencial zeta, tá? Então, vamos falar de potencial zeta. Nada mais que é o potencial zeta. Aqui esquece das equações, que é bem complexo, mas o que é? Você tem um equipamento que você coloca água ali
e aí ele vai direcionar, né, um ponteiro. Tem dois eletrodos, um positivo, um de carga positiva e um de carga negativa. Quando eu coloco água ali, ele vai fazer um caminho ou para a carga negativa ou para a carga positiva. E aí eu vou conseguir medir o tamanho desse caminho que ele percorreu e vou então estimar o potencial zeta. Aqui tem uma imagem que talvez facilite. Ó. Você usa aqui, né? Vamos supor que esse menos é o eletrodo negativo, esse mais é um eletrodo positivo. E aqui você tem o tamanho, né, de um campo elétrico aqui. Quando eu coloco a água nesse campo elétrico, essa água vai tender a caminhar ou para o positivo ou para o negativo. Lembram que cargas positivas atraem cargas negativas e cargas negativas atraem positivas. Então, se a água caminhou para o eletrodo negativo, significa que a carga da água é positiva. Se a água caminhou para o positivo, significa que a carga da água é negativa, certo? E aí você consegue medir esse caminho que ela está percorrendo, jogar naquela fórmula bizarra e encontrar um valor do potencial zeta, certo? No fim das contas, então, o que é esse potencial? Ele mede a carga elétrica líquida que você tem naquela água. E vai te dizer se essa água tem uma carga positiva ou se tem uma água negativa. Por que o potencial zeta é importante? Porque quanto maior for o potencial zeta, maior é aquela camada difusa. Lembra? Que o potencial zeta representa essa camada difusa aqui, ó, essa distância que se tem do início do palco até o fim do lugar que está acontecendo o show, certo? Então, quanto maior for o potencial zeta, maior é o tamanho dessa camada e, consequentemente, maior é a estabilidade dessa partícula. Quando eu falo que ela é estável, é porque ela não vai se ligar com outras, porque ela não quer, porque ela está de boa, ela está estável, ela não vai interagir com outros coloides. Então, quanto maior for essa distância, maior vai ser o potencial zeta e maior vai ser a estabilidade química, né, a estabilidade do seu coloide. Então, ele estiver muito estável, não vai fazer ligação com ninguém. Deu para entender isso? Então, ó, maior potencial zeta, maior a estabilidade e maior a repulsão que esse coloide tem em relação a outros coloides. Quanto menor for o potencial zeta, mais instável está o coloide e maior vai ser a chance de agregação, de ligação. O que o coagulante químico faz? Reduz o potencial zeta, aumenta a estabilidade e faz com que os coloides agreguem entre si, formando na próxima etapa, que é a floculação, flocos grandes que possam sedimentar. Agora fez sentido? Vocês estão ouvindo? Agora fez. Tô conseguindo Sim, acompanhar? Então é isso, né? O potencial zeta mede o tamanho daquela camada difusa e isso indica se esse coloide é estável ou instável. Quanto maior for o potencial zeta, maior é a camada difusa, maior é a estabilidade, maior é a repulsão que ele tem entre outras partículas. Quanto menor o potencial zeta, menor é a camada difusa e maior chance dele se ligar, dele se agregar. Espero que isso tenha ficado claro. A variação do potencial zeta depende da carga que tem na água, tá? O que eu quero mostrar? Essa imagem aqui vai facilitar melhor o entendimento. Ó, nesse gráfico a gente tem aqui o potencial zeta, né? Aí a gente tem o potencial que é o maior de todos, que é o potencial com maior comprimento, que é o C3. C3 é um potencial estável, porque ele é um potencial grande, ó, o comprimento dele é daqui, desse pontilhado, até aqui no fim do gráfico. O C2 é um potencial zeta menor, ó, ele é menor do que o C3. E o C1 é um potencial menor ainda.
que significa? Que o C3, que é o potencial zeta maior, é um potencial estável, ou seja, a partícula que está com potencial C3, ela não vai se agregar, ela vai repelir. A força de repulsão dela é alta. Quando eu reduzo o potencial zeta, que ele fica aqui do tamanho do C1, esse potencial zeta menor torna a partícula instável e então ela vai poder se agrupar, agregar com outros coloides. Aí eu pergunto para vocês, como é que eu faço para diminuir o tamanho ali do potencial zeta? Como que eu faço para tornar menor o potencial zeta? Pode repetir? Não deu para ouvir. Ah, não, eu cliquei sem querer, desculpa. Mas fala aí, aproveita que você começou. O que vocês acham? O que eu faço para fazer para reduzir esse potencial zeta, para reduzir a estabilidade do coloide? Inserir um coagulante, tá? O coagulante, ele vai reduzir esse potencial zeta. Como que ele reduz esse potencial zeta? Aumentando a carga iônica que se tem na água, tá? Agora eu vou mostrar umas imagens do que eu estou falando. E aí que a gente começa a entrar nas teorias, né, do mecanismo de coagulação. São 4 mecanismos de coagulação: compressão da dupla camada elétrica, adsorção e neutralização de carga, varredura e formação de pontes. E aí, gente, é que se dá uma grande confusão quando a gente fala desses mecanismos. É por isso que eu preciso que vocês fiquem bem atentos e, se tiverem dúvidas, me interrompam e falem, porque muita gente, né, não teve muita dificuldade com essa parte nas provas, né, e mesmo no final não conseguiu entender. Então, preciso que vocês me digam, que eu repito e eu tento fazer o máximo para que vocês entendam. Então, até agora, o que a gente tem? A gente tem um coloidezinho com a concentração de íons, que é a dupla camada elétrica. A gente sabe que a dupla camada, que é a camada difusa, é medida pelo potencial zeta. Então, quanto maior o potencial zeta, maior é a camada difusa. E mais estável é a partícula. Quando eu diminuo essa camada difusa, que eu reduzo o meu potencial zeta, essa partícula se torna instável e pode se agregar. Aí eu fiz a pergunta, como é que eu reduzo o potencial zeta? Como é que eu torno essa partícula instável? E aí eu disse para vocês que a gente utiliza coagulantes. Quando eu utilizo coagulantes, a depender do coagulante e da quantidade que eu coloco na água de coagulante, ele vai atuar quimicamente por um desses mecanismos, tá? Então, basicamente, esses mecanismos é em função do tempo de mistura. O que vai fazer que ocorra um mecanismo ou outro é o tempo da mistura rápida. Lembra quando eu mostrei a calha Parshall, que forma ali aquele ressalto hidráulico, aquela cachoeira? Aquele ressalto hidráulico é onde ocorre a mistura. Essa mistura tem um tempo lá de segundos, sei lá, de 1 a 7 segundos. Se ocorrer entre os primeiros segundos, de 1 a 5, vai acontecer um mecanismo. Se ocorrer com 7 segundos, vai ocorrer outro mecanismo. Então, basicamente, tem a ver com a quantidade de coagulante e com o tempo de mistura para ocorrer um ou outro mecanismo. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Lembra que os coloides, eles tendem a ter carga negativa. Na maioria dos casos, né, em grande parte, a carga do coloide é uma carga negativa. Por isso, o coagulante tem que ter uma carga positiva. Lembram? Positivo com negativo se agregam, se juntam, se atraem. E aí, gente, existem vários tipos de coagulantes, mas os mais utilizados é sulfato de alumínio e cloreto férrico. Eu vou dar ênfase no sulfato de alumínio, porque já é difícil de entender com um coagulante. Imagina se eu começar a mostrar todos os coagulantes aqui, vocês vão ficar loucos, tá? Aqui, o que a gente tem? A gente tem as fórmulas químicas, né, do sulfato. Então, o que é?
o sulfato de alumínio? É uma molécula de 2 moléculas de alumínio ligada a 3 moléculas de sulfato. Então, isso é sulfato de alumínio. Quando o sulfato de alumínio entra em contato com a água, eles interagem. Espera aí que alguém entrou. Então, pessoal, quando o sulfato de alumínio entra em contato com a água, eles formam essas reações aqui. Você pode ter o sulfato de alumínio ionizado, então ele se torna um íon, que é o alumínio sozinho. Ele pode liberar H+, e acaba diminuindo o valor do pH. Lembra que quanto mais H+ eu tenho na água, maior é a acidez, né? Eu tenho aqui a liberação também de hidróxidos, da hidroxila, do rio hidroxila, e eu posso ter também a liberação do sulfato, certo? Só que, a depender da quantidade de alumínio que eu coloquei na água, ele pode formar uma série de espécies, que é as espécies chamadas hidrolisadas. Então, o que é espécies hidrolisadas? São os sais de alumínio que eu joguei na água, o sulfato de alumínio, que eu vou chamar também de sal de alumínio, tá? Quando em contato com a água, ele se hidrata, ou seja, ele fica hidratado, solvatado por água, e pode formar todas essas espécies hidrolisadas aqui. Elas são bem parecidas, o que muda é a quantidade de alumínio e a quantidade de hidroxila. Mas isso daqui são as chamadas espécies hidrolisadas. O que vocês têm que saber dessas espécies hidrolisadas? Tá vendo que aqui tem, ó, +5, +4, +4, +3? Significa que essas espécies têm carga positiva, tá? Então, esses +5, +4 da vida aqui, nada mais é do que carga positiva. Então, se o coloide tem carga negativa, quando essas espécies hidrolisadas entram em contato com o coloide negativo, eles vão, né, se ligarem e vai se neutralizar, tá? Depois eu falo que mecanismo é esse. Então, eu tenho na água, quando o tempo de mistura é bem pequeno, né, e, ó, inferior a 1 segundo, eu formo aí todas essas espécies hidrolisadas. Se o tempo de mistura for maior e se eu usar uma quantidade muito grande de sulfato de alumínio na água, se eu colocar uma quantidade muito alta de sulfato de alumínio na água, aí, ao invés dele ficar nessa forma de espécie hidrolisada, ele vai formar um precipitado, que é o chamado hidróxido de alumínio. Ele não tem carga, ele é um precipitado neutro, tá? Ele é um floquinho gelatinoso e precipitável, ou seja, esse hidróxido de alumínio, ele sedimenta. E aí é que a gente vai falar da atuação dele no mecanismo de varredura. Então, muito importante vocês saberem das espécies hidrolisadas para o mecanismo de adsorção e neutralização de cargas, e muito importante vocês entenderem o que é esse precipitado, que é o hidróxido de alumínio, na atuação do mecanismo de varredura. Então, vamos lá. Para o primeiro mecanismo que a gente vai falar, eu vou deixar esse mecanismo por último, porque senão vai confundir a cabeça de vocês. Então, depois eu volto nele. Vamos começar falando do mecanismo de adsorção e neutralização de carga. O que a gente sabe? Que neutro é algo que não tem carga. Então, se eu sou um coloide e tenho carga negativa, para eu ficar neutro, o que eu preciso? De outra coisa com carga positiva se ligar em mim, né? E aí sim eu vou neutralizar as cargas quando em contato positivo com negativo. Então, aqui a gente tem uma imagem de como é que funciona esse mecanismo. O que é? Você tem o seguinte, que você utilizou uma quantidade de sulfato de alumínio, vou voltar aqui, em um tempo de mistura bem curto, e também você usou uma quantidade menor de sulfato de alumínio, e aí você formou essas espécies hidrolisadas. Essas espécies hidrolisadas têm carga positiva. Então, quando essa espécie hidrolisada, que tem carga positiva, se liga a um coloide negativo, ele se torna um coloide neutro, sem carga. Se ele não tem carga, o que acontece com o potencial zeta? Ele vai
reduzir, ele vai chegar ali a zero, então ele vai desaparecer. E aí aquela dupla camada que se tem em volta do coloide, que eu tinha mostrado naquela figura, vai desaparecer. Então, basicamente, toda a galera que estava no show, né, considerando que o coloide é o palco, foi embora, e agora, então, o coloide está livre, né, para interagir com outros coloides. Então, ele está neutro, a camada reduziu, e ele pode, então, se agregar. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Ó, então, o que acontece? Essa neutralização só vai acontecer se as espécies hidrolisadas, né, forem compatíveis com a carga do coloide. O que acontece? Se eu começo a aumentar muito essas espécies hidrolisadas, passada a quantidade da dosagem certa, o coloide vai ficar neutro, só que depois, como eu aumentei demais a espécie hidrolisada, ele vai começar a ter carga positiva. E aí eu vou ter, então, aquela reversão de carga. Aí, o que acontece? Os alumínios positivos que ligaram ao coloide, como passaram da quantidade, vão fazer com que o coloide fique com carga positiva. O que isso implica durante a sua coagulação? Implica que, se o coloide passar a ter carga positiva, ele vai voltar a ficar estável, vai voltar a ter potencial zeta, vai voltar a galera para o palco, os íons em volta do coloide, e ele vai se tornar de novo repulsivo, vai começar a repelir. Então, eu tenho que acertar exatamente a dose de espécie hidrolisada nesse caso aqui. Tudo bem? Então, é o seguinte, coloquei uma quantidade de sulfato pequena, formou espécies hidrolisadas, foi o suficiente para neutralizar os coloides. Excedi demais a quantidade de sulfato e se formou espécies hidrolisadas demais, elas vão começar a dar carga positiva para o coloide e o infeliz vai voltar a se tornar estável e repulsivo. Deu para entender? Essa imagem aqui está falando de todos os mecanismos, basicamente, tá? O que acontece? Não é só espécies hidrolisadas de sulfato de alumínio de cloreto férrico que atua por esse mecanismo de absorção de cargas. Esse mecanismo pode atuar também para polímeros. O que são os polímeros? São os coagulantes naturais. Lembra que eu falei que se pode usar quiabo e outros produtos naturais para fazer coagulação? Esses polímeros são cadeias longas de carbono que possuem alguns radicais com carga. Então, se eu uso um polímero que tem carga, ele também, quando em contato com o coloide, vai neutralizar o coloide. Se eu passar da dosagem, ocorre o que a gente chama de reestabilização. Tá claro o que é reestabilização por superdosagem? Alguém pode definir para mim o que é reestabilização por superdosagem? Vamos lá. Alguém? Vai cair na prova. Perdi essa parte, não posso nem opinar, não. Ninguém, gente. Ninguém tá aí me ouvindo, falando sozinho. Senhora, eu tô te ouvindo, mas é porque não quero Não opinar. entendeu? Não, fala o que você entendeu. Ó, se você não entendeu, também ninguém mais entendeu. Então pode falar, fica de boa. O que você entendeu? Ai, eu não entendi nada. Professora, eu não entendi também. Achei difícil. Vou fazer o Explica de seguinte, novo, por favor. eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa imagem para ficar mais fácil de visualizar, tá bom? Ficou ruim ou deu para entender? Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom? Ó, aqui, não sei se vocês perceberam, mas a gente tem um gráfico, ó. Aqui a gente tem um gráfico de turbidez, a turbidez está de 0 a 100, tá vendo? Turbidez 0, turbidez 100. Uma água livre de sólidos, uma água
com alta concentração de sólidos. Aqui, ó, nesse outro... Ai, peraí que eu cortei demais. O que está aparecendo para vocês? Está aparecendo o fim do eixo X para vocês? O eixo X está aparecendo para vocês? Não, tá aparecendo. Não. Cortou. Cortou? Ai, que dificuldade, sofrimento. Peraí. Tá essa imagem. E agora, apareceu? Ó, então, o eixo Y é a turbidez, o eixo X é a dosagem de alumínio, certo? Sulfato de alumínio. Ó, se eu colocar uma baixa dosagem, ó, vamos supor que aqui é 1, 2, 3. Vamos lá, coloquei duas concentrações, sei lá, 1 miligrama de alumínio aqui. Foi pouco, né? Quando eu coloquei aqui 2,5, foi ótimo, porque o que aconteceu com a turbidez? Ela estava 100, ó, ela foi para quase 0. Só que daí o que aconteceu? Eu aumentei demais, continuei colocando alumínio. O que aconteceu com a turbidez? Voltou a subir. O que isso está apresentando? Que até essa dosagem aqui, de 2 e pouquinho, a dosagem tinha sido suficiente para neutralizar os coloides. Então, neutralizou os coloides, eles deixaram de se repelir e começaram a se agregar e formar flocos. Quando eles formaram os flocos, eles sedimentaram e a água ficou limpa, certo? Só que daí eu errei, passei a mão na dosagem de coagulante de alumínio. E aí, o que aconteceu? Restabilizou o coloide, ele passa a ter uma nova carga, passa a se tornar repulsivo novamente. Quando ele se repele, ao invés de formar flocos que sedimentam, ele volta a ficar disperso na água, aumentando-se assim a turbidez. Então, não olhem para... Ah, tinha que ter cortado outra parte da imagem. Então, ó, quando eu acerto, assim, é porque na prática é o seguinte, essas espécies hidrolisadas aí, que é o meu coagulante, ela tem carga positiva. Quando eu coloco ela na água, ela liga ao coloide e neutraliza ele. Quando ele está neutralizado, ele perde sua repulsão e forma flocos. Quando eu aumento a dosagem das espécies, elas fazem com que o coloide passe até a mesma carga que elas, que é a carga positiva, que elas estão grudadas no coloide, então passa a tornar ele com carga positiva. Quando ele tem carga, sempre, qualquer carga, positiva ou negativa, se ele tiver carga, ele vai agir sobre a repulsão, ele vai repelir, porque ele tem uma alta estabilidade lá, que é aquela potencial zeta, aquela camada de íons em volta dele. Deu para entender? Então, quando eu falo restabilização por superdose, é porque o que acontece? O coloide volta a se tornar repulsível e deixa de formar flocos. Se ele tiver alta repulsão, não forma flocos. Se não formou flocos, o que acontece? Ele está todo disperso na água, aumentando, então, a turbidez. Ele é a sujeira da água, digamos assim. Então, restabilizou porque eu excedi a quantidade de dosagem dessas espécies hidrolisadas, que é o meu coagulante. Então, até uma quantidade, se eu acertar a dose, funciona. Mas se eu errar a mão e começar a exceder demais a quantidade de coagulante, vai formar a restabilização. Deu para entender agora? Deu, professor. Agora deu? Então, Deu. restabilização é o quê? É o coloide voltar a ser repulsivo e não formar flocos, voltar a estar disperso na água. Eu vou gravar, provavelmente para as outras aulas, um vídeo fazendo um ensaio de GR teste, que daí vocês vão visualizar isso daqui acontecendo na prática, tá bom? Vou voltar aqui para quando a minha imagem não estava cortada. O que aconteceu? Vamos olhar de novo para essa figura. Ó. Então, eu passei da dosagem, quando eu aumentei aqui para 3,
restabilizou, voltou a ter turbidez, mas aí eu continuei colocando sal de alumínio, aumentei, pus uma dosagem muito alta. O que aconteceu com a turbidez? Voltou a baixar. Por quê? Porque quando eu coloco uma dosagem muito grande de sulfato de alumínio, ele deixa de ser essas espécies hidrolisadas e passa a formar um precipitado. Então, a formação de precipitado nada mais é do que o excesso de sal de alumínio, que é o sulfato de alumínio que eu adicionei na água. Então, quando ele forma esse precipitado, aí eu estou falando do mecanismo de varredura. Por quê? Porque esse precipitado, o precipitado é esse carinha aqui, alumínio e um hidróxido, sem carga. O precipitado, ele é neutro. O precipitado é formado quando? Quando eu tenho uma alta dosagem e quando eu tenho um tempo de mistura lenta, que é a floculação maior. Então, quando eu faço uma floculação mais demorada, forma esses precipitados. Precipitados são partículas grandes, ó, tá vendo nesse desenho? Ele é o pontilhado. O pontilhado é o precipitado. Geralmente ele é maior do que o coloide. O que acontece? O precipitado é mais pesado do que o coloide. Então ele começa a varrer o coloide. Ele tem uma velocidade maior de sedimentação, então ele vai caindo e vai agrupando, carreando, varrendo os coloides. Por isso que a gente chama um mecanismo de varredura. Então, esse é outro mecanismo. Tá? Ele acontece quando eu coloco coagulante demais na água. Lembra que a gente está falando do mesmo coagulante. Só que quando eu coloco uma dosagem baixa dele, ele forma a espécie hidrolisada. Quando eu coloco uma dosagem muito alta dele, ele forma esses precipitados. Precipitados atuam por varredura e as espécies da baixa dosagem que tem carga atuam por neutralização do coloide. Deu para entender, gente? Alguém dá um help? Fala aí o que você entendeu. Ninguém? Live? Tânia, Gabriel, cadê? Elana? Vamos, gente. Na sala de aula vocês participam mais. Professora, como é feito, como é que sabe a quantidade exata de sulfato? que ser colocado? Depende do que você quer. Se você quer... Lembra que a gente tinha as tecnologias de filtração direta e tratamento convencional? Lembra da aula passada? Filtração direta, eu não tinha decantadores, lembra? Certo. Quando eu não tenho decantadores, eu vou usar o quê? Baixa dosagem de alumínio. Porque essa neutralização de cargas que ocorre com essas espécies, né, desse desenho, ela forma flocos bem pequenininhos. Então, eu não vou precisar de decantadores. O filtro é suficiente. Mas, se eu tenho uma estação de tratamento que tem decantadores, que é o tratamento do ciclo completo, aí eu vou usar uma alta dosagem de alumínio para formar os precipitados e ocorrer a varredura. Bom, então, depende da tecnologia que eu estou trabalhando. Entendi. Então, sempre quando em tratamento de água, eles colocam uma quantidade muito grande na carga partial, né? Já para não ter erro. Para formar. Disso ela precipita. Sim, mas assim, a quantidade exata mesmo, você determina a partir do ensaio de GR teste. O que é? O GR teste, ele simula uma ETA real. Você coloca o mesmo gradiente de mistura que tem na realidade lá nesse equipamento. Então, esse equipamento faz mistura rápida e faz mistura lenta. Então, aí eu começo a fazer vários testes com diferentes dosagens para ver qual que remove mais turbidez, qual que tem uma maior efetividade de remoção de turbidez. Então, eu faço essa exatidão da quantidade a partir desse ensaio de GR teste. Deu para entender? Eu vou mostrar agora como que é esse ensaio. Não deu para entender, sim. Mas, de modo geral, o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu uso dosagem baixa, eu vou atuar por neutralização de cargas, que era aquele anterior que eu mostrei,
e vou ter flocos pequenos, que é ideal para filtração direta. Quando eu aumento, coloco uma alta quantidade de sulfato de alumínio e tem um tempo maior de mistura, vai formar precipitados e formar flocos grandes. Os precipitados aqui na varredura formam flocos bem grandes, tá? Então, ó, nesse desenho, vamos tentar acompanhar aqui esse desenho, porque ele exemplifica tudo que está acontecendo. Então, ó, aqui é o sulfato de alumínio. Eu não coloco ele em forma de sal, eu diluo ele na água, então eu formo ali uma solução de sulfato de alumínio com água, tá? Então eu coloco ele na forma líquida dentro da estação. Então aqui está mostrando essa solução de sulfato de alumínio. Coloquei uma baixa dosagem, formou aqui todas essas espécies hidrolisadas, que são solúveis em água, certo? Essas espécies têm carga, quando em contato com o coloide, ela neutraliza as cargas do coloide e formam pequenos flocos. Só que eu não quero pequenos flocos, eu quero os flocos grandes. Então, o que eu faço? Aumento a dose e aumento o tempo de mistura lenta. E aí, então, eu formo esse cara aqui, que é o precipitado de alumínio. Formei o precipitado de alumínio, é uma alta dosagem de coagulante, vai formar, então, aí, vai varrer os coloides e formar os flocos grandes. Deu para entender? Então, ó, daqui para trás é a absorção, né? Forma aqui os pequenos flocos. Aumentei a dosagem, eu tenho aí essa última opção, que é a varredura, que é a formação dos precipitados de alumínio. Certo? Certo. Tá claro para todo mundo, gente? Zora, tem pergunta no chat. Pode falar. Tem pergunta no chat. Ai, gente, lê para mim, porque eu tô na página do PowerPoint. Se eu ficar indo e voltando por muito tempo, alguém pode ler para mim? Eu não tô vendo o chat, esqueci de falar para vocês que era para perguntar só em áudio, que eu não tô vendo o chat. Quando há excesso de coagulante, como que faz? Pode falar de novo que quando tem excesso de coagulante, o que acontece? É isso. O que acontece? Se eu quero formar flocos pequenos, se eu exceder a quantidade, vai chegar uma parte que tem uma quantidade que não faz porra nenhuma. É mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo esse eixo X? O eixo X é a dosagem, certo? De coagulante. Então, ó, quando a dosagem é pequena, suficiente para neutralizar, ele reduz turbidez, remove turbidez. Só que tem uma dosagem aqui, ó, que está mais ou menos entre 3 e 5, que não acontece nada. Ela só aumenta a turbidez e não remove turbidez. Só que daí, se eu excedo mais ainda, aí sim eu formo os precipitados. Então, tem uma faixa pequena que é interessante para formar flocos pequenos. Tem uma faixa intermediária que não faz nada demais, não funciona. E tem uma faixa no fim aqui, uma superdosagem maior, que forma a varredura, que forma os precipitados. Então, depende do meu objetivo. Se eu tenho uma estação de tratamento de filtração direta, se eu excedo a concentração de sulfato e forma precipitado, você vai sujar o seu filtro rapidamente, porque você formou flocos grandes e não tem decantador. Formou floco grande e vai direto para o filtro. Isso é interessante para você? Entupir o filtro e a água sair suja? Não. Então, se eu trabalho com filtração direta, eu tenho que usar uma dosagem adequada e pequena para formar flocos pequenos, certo? Por outro lado, se a minha estação de tratamento é ciclo completo e tem decantadores, e eu errei a quantidade da dosagem e formou flocos pequenos, eles não vão sedimentar com eficiência. Então, no final, a qualidade da água vai sair ruim, certo? Então, por que tem todos esses mecanismos e essas dosagens ótimas? Porque você tem diferentes tecnologias. Você tem filtração direta e você tem ciclo completo. Ficou claro?
Lembrando que ciclo completo é que tem decantador, filtração direta é que não tem decantadores, certo? Certo. Certo. Gente, todo mundo conseguiu entender isso? Eu consegui. Eu também. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode falar, que eu repito, a gente tenta achar uma forma de explicar melhor, tá bom? Não precisam, tá claro. não precisam ficar tímidos. Então tá bom. Então vou continuar, tá? Na hora de estudar, a gente vai ficar repetindo isso aí no vídeo. Vai ficar repetindo essa parte. Uhum. Tá bom. Então, eu falei nessa imagem explicando dois mecanismos, que são os principais para sulfato de alumínio, que é a absorção, neutralização de carga, que forma um pequeno floco, e varredura, que forma os precipitados grandes flocos. Mas eu ainda tenho outros dois tipos de mecanismos, que é aqui a absorção e formação de pontes. Formação de pontes, o que é? É quando eu uso polímeros orgânicos, né? Imagina que eu estou usando a babosa, ou estou usando o quiabo como coagulante. O quiabo, ele é um polímero. Então, esse desenho aqui, que parece um, sei lá o quê, uma tripinha, isso daqui é uma cadeia de carbono, uma cadeia longa. E esses raizinhas aqui são os radicais com carga. O que acontece? Essas pontinhas têm carga elétrica. Então, o que acontece? Quando ela entra em contato com o coloide, ela gruda, né, no coloide, ela se agrega ao coloide. E aí, como é uma cadeia longa, fica aí essas caudas, né? E aí essas caudas encostam, né, uma nas outras e forma aí um floco maior, certo? Então, dá para formar flocos, dá para fazer coagulação com polímeros. Em muitos dos casos, você utiliza o polímero como auxiliar da floculação, só para aumentar o tamanho dos flocos. Então, uso sulfato de alumínio e depois, na hora da coagulação, eu coloco um polímero orgânico para aumentar ainda mais o tamanho dos flocos. O que eu queria mostrar é que quando é polímero, ele atua com essa neutralização de cargas e também a formação de pontes com essas caudazinhas. Ficou claro isso aqui, gente? Sim. O polímero, então, forma essas caudazinhas que se embolam, imagina um monte de pelo. Eu penso no pelo dos meus cachorros. Eu vivo falando, eu comparo o pelo do meu cachorro com os colóides. Um cachorro meu tem um pelo curto, o pelo dela não se agrega, não se une de jeito nenhum, eles ficam dispersos, todos espalhados pela casa. Então, eu falo que ele é um colóide, tem uma carga de repulsão, não se agregam de jeito nenhum. O outro cachorro tem um pelo grande, gigante, né? O pelo dele é enorme. Aí o pelo dele, por ser grande, vira um bolo, vira uma bolinha de pelo, né? Então, um forma floco, o outro não. Então, fica isso, essa imagem na minha cabeça. Alguma dúvida aqui, gente? O que acontece? Tudo isso aqui que a gente falou foi a etapa da coagulação e da floculação para formar esses flocos. Eu tenho que ter muito cuidado com a velocidade da mistura. Se eu ultrapassar, se eu pôr uma velocidade muito grande de mistura, esses flocos podem desmanchar, podem se romper, certo? Então, aí que significa força de cisalhamento é isso, essa força que rompe os flocos se eu exagerar demais na velocidade da mistura. E aí, para finalizar, eu vou voltar naquele primeiro mecanismo que eu deixei para depois, que é a chamada compressão da dupla camada elétrica. Esse mecanismo não acontece muito para sulfato de alumínio. Esse mecanismo é aquele exemplo que eu dei para vocês da água do mar. Por quê? Porque a água do mar tem muitos sais, muitos íons, que a gente chama aqui de eletrólitos indiferentes, né? Esses eletrólitos indiferentes são os sais que tem na água, o íon de cálcio, o de magnésio, o de cloreto, e o de sódio, e o do escambau de íons que existe na água.
que acontece? Se eu tenho sais demais, uma força iônica muito alta, como a água do mar, que é uma água salobra, uma água salina, a quantidade de íons nessa água do mar é tão grande que eles não vão conseguir ficar dispersos na camada difusa. Porque lembra que a camada difusa, quanto mais longe os íons estão um do outro, mais ela é grande, maior ela é? Lembram disso? A camada difusa nada mais é do que íons que estão longe um do outro. Se do lado de fora aqui, dessa camada, que é a água no caso, você tem muitos íons como a água do mar, esses íons vão se agrupar perto do coloide. Então vão ficar ali, imagina que é um show, que todo mundo que está no show é super fã. Então vão ficar todo mundo ali concentradinhos, bem pertinho do palco. Quando eles ficam ali bem pertinho do palco e essa dupla camada fica menorzinha, eles então podem se colarem, podem se agruparem, certo? Ó, nesse desenho é muito claro, ó, lembrando que essa bola grande aqui de fora é só íon, não é a superfície do coloide. O coloide é só essa bolinha pequena aqui. Olha a distância que tem desse coloide com esse. Por quê? Porque a camada de íons aqui é muito dispersa, muito grande, e impede que os coloides se aproximem. Quando essa camada dupla aqui, que é a camada difusa, reduz de tamanho, fica mais compactadinha, por causa do aumento de íons que tinha na água, eles ficam mais próximos e podem se agregar em função das próprias interações físicas, como, por exemplo, a força de atração lá de Van der Waals. Não sei se vocês lembram, mas Van der Waals nada mais é do que, a depender do tamanho daquela partícula, elas podem ter chances de se atraírem, de se agruparem. Então, era isso que eu tinha para falar da dupla camada elétrica. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Queria mostrar uma figura que fosse mais clara, mas eu não tenho aqui. Então, eu vou tentar dar um exemplo. Imagine que você pegou a água de um rio com bastante sólidos dispersos, bastante coloides, e aí você começa a colocar sal, jogar sal de cozinha, sal de cozinha, sal de cozinha. Sal de cozinha são íons. Você aumentou a concentração de íons na água. Então, os íons que estão em volta do coloide vão ficar mais perto dele, mais condensado, mais compactado, porque você aumentou a força iônica, você aumentou a concentração de íons. Se tem mais íons, eles tendem a ficarem mais apertadinhos, porque tem muita gente. Imagina que o copo de água é o seu limite ali. Você encheu de íons ali naquela água de um copo de água. Chegar a um ponto que tem tanto íon dentro daquele copo d'água que não vai ser possível você ter uma distância muito grande de íons em volta do coloide. Ficou claro? Posso passar para frente? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, compressão da dupla camada, na prática do sulfato de alumínio, ela só aconteceria com os sais de alumínio, os íonzinhos de alumínio que ficou perdido. Né? O íon que não se ligou com ninguém. Ele aumenta a força iônica. Né? Às vezes, fósforo espécie também pode contribuir para o aumento da força iônica. Mas para acontecer especificamente somente esse mecanismo, você tem que ter uma água com muita força iônica, como, por exemplo, a água do mar, que é uma água cheia de íons, que é uma água salina. Ficou claro, gente? E aí deu o exemplo que eu falei. É muito comum também no litoral eles jogarem esgoto bruto no mar. Por quê? Porque quando eles jogam esgoto bruto no mar, a sujeira, né, os sólidos que estavam no esgoto se precipitam, né? Então ficam tudo ali no fundo do mar precipitados, aquele lodo ali do esgoto. Né? Então, ao invés de ficar disperso na água, a sujeira, né, os sólidos que estavam no esgoto, eles se precipitam. E aí a água fica parecendo que está mais limpa, mas no fundo ali você tem o lodo do esgoto. Alguma dúvida? Posso continuar?
Cadê, gente? Eu tô falando sozinha. Tá não, professora, pode continuar. Pode continuar. Continuar, depois a gente vai ver o vídeo de Esses novo. desenhos aqui, esses gráficos... Peraí, alguém tá falando alguma coisa? Oi? Eu só falei que a gente ia ver o vídeo de novo, então depois a gente fixa de novo o conteúdo. Tá, mas aproveito para entender agora, porque agora vocês podem tirar dúvida. Isso aqui é só para mostrar essa força de repulsão, nada mais é do que aquela atração de Van der Waals, mas na prática quanto menor for a dupla camada elétrica, quanto menor for o potencial zeta, maior vai ser a força de atração de Van der Waals. E aí, eu comecei a falar para vocês, né, de como descobrir qual que é a dosagem ótima de coagulante para determinados mecanismos. Então, se eu tenho o ciclo completo e quero varredura, eu quero trabalhar com alta dosagem, mas que dosagem é essa? Eu faço o ensaio de jarro, né? O jar test. O que acontece? Aqui eu tenho 6 jarros e tenho uma hélice, né? Uma turbinazinha nesse jarro. Essa turbina, eu coloco ela um tempo curto para mistura rápida, então lá em torno de 5, 7 segundos, coloco uma velocidade, uma rotação alta, para ele misturar com rapidez, e depois, por um tempo maior, de 10 a 20 minutos, eu coloco simulando a floculação com a mistura lenta. Então, eu coloco uma velocidade de rotação menor, certo? Então, ele está simulando o que está acontecendo na estação real. Então, o que acontece? Eu vou utilizar diferentes dosagens de coagulante. Então, eu venho cá, jogo uma dosagem, faço todo o processo do jar test, depois vejo qual é que tem a menor turbidez, qual que ficou mais limpo, qual que removeu mais, qual que sedimentou mais. Aquele que tiver a menor turbidez, ou seja, que mais removeu sólidos, é a dosagem ótima para utilizar na minha estação de tratamento. Tudo bem até aqui? E aí, o que acontece? Às vezes, né, eu tenho que fazer muitos ensaios, 6 não são suficientes, faço vários e vários ensaios. E aí, para olhar e observar os dados, fica difícil, né? Então, eu faço o quê? Um diagrama de coagulação. E aí, que às vezes fica um pouquinho difícil de entender o que é o diagrama de coagulação. Tem um diagrama teórico de coagulação por sulfato de alumínio, que foi o primeiro diagrama a ser construído lá em 1982 por esses caras aqui, Amritajá e Mills. Eles revolucionaram na época essa ideia dos coagulantes e utilizaram um diagrama para explicar aqueles mecanismos que eu acabei de mostrar para vocês. O que eles observaram? O diagrama nada mais é do que uma variação. Você varia o pH da água, então eu faço as análises com todos esses valores de pH. Então, às vezes, o pH da água natural é 6, mas aí eu vou acidifico para o pH cair, e aí o pH, monto lá um pH 2, um pH 4, um pH 5. Ou se o pH for 6, eu quero aumentar, eu jogo, por exemplo, cal ou um químico alcalinizante que aumenta o pH da água. Então, eu vario o pH da água e faço testes com todos esses pH. Nesse exemplo aqui, ele está variando de 1 a 13, né? O valor de pH. E aqui, nesse outro eixo, no eixo Y, é a variação da dosagem de coagulante, né? De sulfato de alumínio, que ele coloca na água. Então, para cada dosagem, ó, se você olhar, assim, ó, para o pH 2, ele fez ensaio com dosagem menos 8, com dosagem menos 7, com dosagem menos 6, com dosagem menos 5, com dosagem menos 4. Ou seja, para esse pH, ele testou todas essas dosagens. O pH 4 testou todas essas dosagens. O pH 6, todas essas dosagens. Então, é uma série de ensaios que ele fez. No final das contas, que ele deve ter feito mais de 100, 200 ensaios para formar esse diagrama, né? Então, o que ele reparou? Que a varredura ótima
né, ocorreu aquela precipitação ótima, perfeita, foi para um pH aqui, ó, se a gente pegar o meio dessa bolinha azul claro, que é a varredura ótima, a zona de varredura ótima. Ele usou um pH em torno de 7 e usou uma dosagem, na verdade, essa curva do lado esquerdo, ela está em escala logarítmica. Então, vamos olhar do outro lado, que está em escala que eu posso falar, né, de forma melhor. Então, aqui, ó. Olhem aqui o eixo Y do lado direito. Qual foi a dosagem ótima de coagulante para formar a varredura, né? Foi entre 30 e, sei lá, metade de 10. É porque isso aqui está em escala logarítmica, né? Então tá difícil. Mas foi aqui na faixa de dosagem de 30, tá? Então, ó, para um pH de 30, não, desculpa, para uma dosagem de sulfato de alumínio de 30 e para um pH de 7, ele obteve varredura ótima. Se você olhar aqui mais para baixo, ó, a zona de adsorção é essa zona... Ai, cadê o mouse? Essa zona rosa, tá vendo? A zona rosa é a adsorção e neutralização de cargas. Ela acontece para um pH em torno de 6, de 5 a 6, e para uma dosagem bem baixa de coagulante. Tá vendo aqui, ó, que a dosagem é de 1. Então, lembra que eu falei que a adsorção eu uso dosagens baixas? Então, ó, na faixa de 1 a 2, menos de 3, ele obteve uma adsorção ótima. Agora, para ocorrer precipitados e formação de varredura, ele precisa de uma dosagem maior do que 30. Ficou claro? Por que de usar esse diagrama? Esse diagrama é ótimo, né? Porque imagina que você não tem um GR teste. E aí você fala, poxa, que dose que eu uso? Por onde eu começo? Você vem e olha nesse diagrama. Então, esse diagrama está te dizendo assim, ó, a varredura ótima é para uma dosagem em torno de 30 e um pH em torno de 7. E aí você vai testar, então, esses valores. pH de 7, dosagem de 30. Deu para entender? Aí, se eu trabalho com filtração direta e quero adsorção, aí eu vou olhar aqui um pH mais baixo e uma dosagem em torno de 0,3 e 1 para obter aí a minha absorção ótima. E aí é por aí que eu começo a escolher as dosagens que eu vou utilizar do meu coagulante e para qual pH eu vou utilizar na minha ETA. Eu não falei para vocês ainda, mas geralmente a água, antes de chegar na ETA, eles corrigem o pH da água. Por quê? Porque aqui está dizendo que a varredura ótima é 7. Se a água natural tem 6, eu vou ter que subir o pH dessa água para 7 para eu ter ali uma coagulação ótima. Então, geralmente, eles adicionam cal. Cal, ele é alcalinizante, então ele sobe o pH da água. Então, eles utilizam cal antes de fazer a coagulação. Alguma dúvida? Não, professora, pode ir, pode seguir. Pode seguir? Então, aí, pronto, escolhi aqui que eu quero trabalhar com varredura. Escolhi a dosagem de 30 e o pH de 7. Só que eu quero otimizar ainda mais. Então, eu venho aqui e levo para o GR teste e começo a testar dosagem de 30, de 31, de 32, de 33 e vou variando aí até eu obter a dosagem ótima. Posso variar o pH também. 6,5, 7, 7,1, 7,2... Enfim, eu vou trabalhar com vários valores de pH e de dosagem até eu encontrar qual que é o melhor par, qual que é o melhor pH e qual que é a melhor dosagem de coagulante para usar na minha estação de tratamento de água. É para isso que serve esse ensaio. E aí, se você variou, fez vários e vários ensaios, nesse desenho aqui, nesse diagrama, isso tudo que eu estou mostrando, esse gráfico, chama diagrama de coagulação. Então, ó, nesse diagrama ele está trabalhando com dosagem de 3. Desculpa, o eixo X sempre é o pH, tá? Então, o pH de 3 a 9. Então, ele fez ensaio para todos esses pH. E está trabalhando aí com a dosagem de 2 a 100, uma dosagem de sulfato de alumínio. Então, ele fez várias combinações entre essas dosagens desse pH e chegou nesse diagrama.
Aí, o que ele observa nesse diagrama? Que ele tem umas regiões, tá vendo essas regiões cinzas? Essas regiões cinzas é onde ele obteve a melhor remoção de sólidos, remoção de turbidez. Espera aí que alguém entrou. Cadê? Fez barulho? Foi algum... Alguém mandou alguma coisa? Quando há excesso de coagulante, como que se faz? Ah, isso é... Vamos voltar lá. Então, gente, fazendo esses ensaios, ele vai... Cada ensaio, você terminou o ensaio, você mede a turbidez antes do ensaio e mede a turbidez depois do ensaio. Então, esse gráfico tem 3 informações. Tem pH, dosagem, e tá vendo essas linhas? São as regiões de turbidez. Então, ó, nesse pedacinho aqui, ó, é onde ele obteve uma turbidez remanescente menor que 20%, ou seja, tinha 100%, sobrou 20%, ou seja, removeu 80% de turbidez. Isso com uma pH baixo e uma dosagem de coagulante menor. Então, eu sei que nessa região aqui, onde ele obteve 80% de remoção, que é a região A, ele está trabalhando com absorção e neutralização de cargas. Quando ele aumentou a dose, foi lá para 70, 80, quase 100, ele obteve outra região ótima que teve uma remoção de turbidez ainda maior, só sobrou 8% de turbidez. Ou seja, ele removeu 92% de turbidez. Então, que dosagem ele trabalhou aqui? Dosagens altas, de 50 a 90, e pHs maiores, valores de pH em torno de 6,5 a 8. Essa região B, com essa eficiência ótima, é onde ele atuou com o mecanismo de varredura. Como que eu sei que é mecanismo de varredura? Eu sei porque a dosagem de coagulante é alta. Como que eu sei que a região A é a absorção e neutralização de carga? Eu sei porque a dosagem de coagulante é baixa. Se eu colocar esse diagrama na prova, vocês sabem responder? Eu já coloquei, né, na prova, mas agora vocês sabem responder ele, gente? No momento, sim. No momento, sim, né? Depois vocês vão entender também. É porque esse daqui, ele está trabalhando com turbidez remanescente, o que sobrou. Mas geralmente você não trabalha com valores de remanescentes, não. Você trabalha com valores de eficiência, né? Mas a ideia é, onde eu obtive a menor turbidez, ou seja, onde eu removi mais sólidos, mais turbidez, é as minhas regiões ótimas, tá? Então, é só eu olhar aqui no desenho. Tudo que está dentro desse círculo é a região que removeu mais de 90% de turbidez. Então, por que eu faço esse gráfico? Eu faço esse gráfico para descobrir se determinado coagulante funciona. Quando eu trabalhei com a babosa no meu TCC, eu fiz muitos ensaios de jar test, variei o pH entre 6 e 8 e trabalhei com dosagens de 0 a 100 de babosa. E aí, como eram muitas informações de dosagem de pH, eu tive que montar um diagrama desses, tá? E aí, nesse diagrama que eu montei, dá para ver as regiões ótimas. Depois, eu acho que eu tenho um artigo, mas está difícil de achar aqui. Depois eu posso colocar algum exercício para ver se vocês conseguem interpretar o diagrama.